E olha, quando a gente pensava que o Flamengo não ia negociar mais ninguém, vender mais ninguém, que estava tudo certo e a gente ia embora, eis que surge, no apagar das luzes, um clube interessado em oferecer milhões por um craque nosso. E eu vou trazer essa notícia com requintes de detalhes para vocês que me acompanham, assim como o passo a passo da entrevista coletiva do Emerson Royal, que na minha visão foi bem positiva. Gostei bastante do que vi. Então vem comigo, torcedor rubro-negro, aciona o sino da notificação para todos os vídeos, se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho, aciona o sino da notificação, não dá mole. Vem, nação, vem, porque eu tenho muita coisa para falar para vocês a partir de agora. Como, por exemplo, Carrascal. Ele está indo para Dubai e de Dubai vai pegar um voo direto aqui para o Brasil. Ele chega, se apresenta ao Flamengo, realiza exames médicos. Dando tudo certo, o Flamengo vai anunciar o atleta como mais novo reforço. Emerson Royal, 26 anos, com passagem por Barcelona, Milan, Sevilla, clubes importantes do futebol europeu, é o novo reforço do Flamengo e fala sobre vários temas. Inicialmente, o peso de vestir a camisa rubro-negra. Logo após, fica ligadinho porque tem notícia importante. Eu tinha outras propostas também para continuar na Europa, sair daqui do Brasil muito cedo, sair com 20 anos e vim para o Flamengo. Muita gente falou para mim que eu estava voltando para o Brasil, que eu ia regressar na minha carreira, e muito pelo contrário. O Flamengo é um time enorme, um clube gigante, um dos maiores do mundo. A gente sabe a repercussão que tem o Flamengo mundialmente, né? Por onde eu passei, todo mundo conhece o Flamengo. E uma das coisas que me chamou a atenção sem dúvidas também, é o elenco que a gente tem, né? Grandes jogadores com muita experiência e com um treinador que também está uma crescente muito boa. Então o Flamengo vem com um projeto muito grande, querendo ganhar tudo, querendo chegar em todas as competições. E obviamente eu estou no meu país, onde eu sempre sonhei em poder mostrar também, como eu saí do Brasil muito cedo, eu não pude mostrar muito para o meu povo brasileiro. E essa minha vinda também tem muito disso, que eu quero mostrar meu futebol aqui, venho com uma experiência e vou tentar fazer o meu melhor para poder ajudar o Flamengo a conquistar coisas. E obviamente que eu tenho na minha cabeça em voltar para a seleção, também foi uma das coisas que chamou a minha atenção de vir para cá. Obrigado. Quando você falou de substituir o Wesley, é um jogador que a gente sabe tem um talento enorme, é um menino novo, aprendeu muito aqui dentro do Flamengo, como você falou. Vestir a camiseta do Flamengo, vestir camiseta de grandes clubes, assim como eu também já vesti, não é tão simples. Tem um momento que as coisas não vão sair bem e vão receber crítica, vai ter elogio. E a gente é profissional, a gente sabe que isso daí tem. O menino que cresceu muito, conseguiu chegar à seleção brasileira, conseguiu uma grande oportunidade de ir para a Europa agora. Mas eu também tenho uma certa experiência dentro do futebol, já rodei bastante, já joguei em grandes clubes, sei da minha responsabilidade, mas eu também sei da minha qualidade. Então, os torcedores brasileiros tiveram um pouco contato comigo, como eu falei, era mais quando eu vinha para a seleção, é um período muito curto. Então, eu tenho característica, eu tenho uma força física muito boa, dependo bastante do meu físico, né? Eu tenho uma chegada no ataque boa e principalmente uma intensidade muito, muito boa quando eu preciso de marcar. Então, sou um jogador muito intenso, por onde eu passei, isso foi uma das características mais grandes que eu tive. Então acredito que raça, vontade e chegada ao ataque não vai faltar aqui no clube do Flamengo. Obrigado. O Felipe tem uma coisa que o Felipe é lateral também, né? Foi lateral e ele pode me ajudar muito. Um lateral que tinha uma característica muito boa, era um lateral que tinha uma força física, marcava muito bem. E ele pode me ajudar bastante também nesse meu desenvolvimento aqui dentro do clube. Ele já conversou bastante comigo, já explicou o que ele quer de mim dentro do campo. Falou pra mim que eu posso pegar lá e ir pra cima. E quando o treinador fala isso pra mim, tem um risco que eu vou todas. Então ele vem conversando muito comigo. O Felipe tem uma personalidade, tem uma característica de jogo que chama muita atenção. Estava conversando com o meu empresário, falei que em pouco tempo o Flamengo vai ter problema aí, que ele vai ter muita proposta de fora, porque ele gosta de agredir, gosta de ficar com a bola, gosta de pressionar alto. E treinador com essa característica é um pouco difícil.
Então, eu acredito que ele tem um futuro brilhante como treinador e ele pode me ajudar, ele pode ser essencial nessa minha nova jornada aqui no Brasil. Obrigada. O fato de eu falar que eu era flamenguista e não sabia é porque, claro, todo mundo tem um time de coração quando é pequeno e eu nunca fui, claro, eu sou de São Paulo, então eu não torcia para o Flamengo, mas quando eu senti o calor da torcida, quando eu vi o estádio, estando do lado do Flamengo, eu falei, como que eu não conhecia isso? Como que eu nunca torci pro Flamengo? Então é por isso que eu digo isso. E o fato das pessoas falarem é que, principalmente lá fora, quando você fala que volta pro Brasil, eles pensam que é um final de carreira. Então teve muita gente que, obviamente eu tenho muitos amigos brasileiros, mas tenho muitos amigos também que estão lá fora. E o fato de eu citar que viria pro Brasil, as pessoas falam isso, que é regredir e tal. É por isso que eu falo mais... Sim, obviamente, eu tinha um calendário totalmente diferente. Na Europa agora a gente começaria uma pré-temporada. Então eu estava de férias, como você mesmo citou, eu tive uma lesão no ano passado. Fiquei fora por 3 meses e meio. E depois voltei bem. Não cheguei a jogar, mas eu voltei no final da temporada, eu voltei bem. Da minha lesão estou 100% recuperado, não sinto nada. E sim, eu preciso de um tempinho, um tempo curto, mas preciso para essa adaptação, para melhorar a parte física, como eu mesmo citei anteriormente. Eu sou um jogador que precisa muito da minha parte física, dependo muito dessa minha característica. Então, mas eu tenho um lado bom, eu tenho uma genética muito boa, me adapto muito rápido fisicamente, então eu vou trabalhar forte o máximo que eu puder para que eu possa estar em campo o quanto antes. Beleza. Quando eu falo do Hélio, até quando você estava falando, arrepiava aqui. Porque quando eu chego na Ponte Preta, eu chego muito desacreditado. Eu tinha passado por 2 dispensas no mesmo ano. Então eu chego na Ponte Preta desacreditado, sem vontade de seguir no futebol. E ele me abraçou. E ele falou assim, o que é esse negão aí? E ele falou, esse negão tem uma passada muito larga, eu quero ele comigo. Eu tinha 16 anos na época, que eu sou de 99, e eu treinava com os 98, que tinha 17. E ele me abraçou e falou que queria contar comigo. E eu comecei a trabalhar, fiz parte do elenco e no meu primeiro jogo titular eu fui cair e quebrei o braço. Aí eu falei, pronto, agora você manda embora de novo. Mas aí ele me prometeu que não ia fazer isso, que era para me recuperar, para me focar na minha recuperação, que ele ia me levar para o campeonato, para a Copa BH que tinha. E eu recuperei, ele me levou, me destaquei no campeonato e comecei a chamar a atenção da seleção das categorias de base. Então, ele sempre me abraçou, me xingava muito também, então, que pegava muito no meu pé até hoje. Às vezes eu faço um jogo mal e ele me liga, não, que jogo é esse que você fez? Tem uma intimidade muito boa comigo. Então, ontem mesmo ele me ligou, depois da entrevista, a gente conversou bastante. E é um treinador que faz parte da minha carreira, é um treinador que eu tenho como família. Eu tenho um paizão dentro do futebol, a parte do Eduardo Batista também, que foi o que me subiu no profissional na Ponte Preta. Mas o Hélio eu tenho algo especial assim, porque ele foi uma reconstrução. Da onde eu estava desacreditado, ele fez mudou a chave da minha cabeça para me tornar um jogador profissional. Obrigado. Todo mundo sabe, né? Eu estava em negociação, sem dúvida, com o Besiktas. Tinha tudo encaminhado, tinha até passagem comprada. Mas, como eu falei, meu empresário estava em casa, que é o meu grande amigo. Ele me falou da proposta do Flamengo. Obviamente, eles me passaram um projeto, tudo. Foi muito rápido. Foi exatamente da noite para o dia que tudo aconteceu. E quando eu recebi a proposta do Flamengo, não é pelo dinheiro nem nada, mas pelo projeto que tem aqui, eu, sem dúvidas nenhuma, resolvi aceitar. Porque, como eu falei, eu tenho uma oportunidade muito grande de estar vestindo a camisa do Flamengo, que é uma coisa que eu sempre sonhei na minha vida. Beleza, boa tarde. Primeiramente, é um prazer incrível estar fazendo parte da nação. Como eu falei, eu sempre fui flamenguista e não sabia. Esse primeiro calor com a torcida foi muito importante para mim. A gente sabe, anteriormente, a dificuldade que foi. Eu mostrei o interesse de vir para cá, mas a gente teve uma certa dificuldade para isso ser realizado. Quero agradecer de primeira mão, o esforço que o Flamengo fez para me trazer para cá. Eu estou muito feliz. A torcida é uma torcida que eu já joguei contra e é difícil pra caramba jogar no Maracanã contra o Flamengo. E, na verdade, a perna treme quando vê o calor da torcida.
E para os novos reforços, né, que nunca viram isso, com certeza eles vão se arrepiar, assim como eu me arrepiei estando do lado do Flamengo agora. Então, acredito que a torcida vai fazer uma festa linda para os próximos jogadores que estão chegando aí e queria deixar essa mensagem para eles. Então, teve esse episódio na seleção de 2022, como você citou. Obviamente, a gente está falando de seleção brasileira, tem uma exigência muito grande. Tem coisas que não podem acontecer e infelizmente aconteceu comigo. Tive muitas passagens pela seleção brasileira, fiz grandes jogos e como jogador de futebol sempre isso é normal, né? Tem jogo que você acerta, tem jogo que você erra, mas infelizmente às vezes um erro pode ser crucial. Então continuei tranquilo, continuei trabalhando. Depois tive a oportunidade de voltar à seleção também. E obviamente ver grandes jogadores como o Alexandre, como você citou, o próprio Danilo também, que vieram da Juventus e puderam voltar à seleção, isso também chama a minha atenção. E sempre soube o meu potencial, eu sei que eu tenho potencial para estar na seleção brasileira. E como eu falei, eu vou seguir fazendo meu trabalho para que eu possa ter uma oportunidade novamente. Como você citou, por trás de um jogador sempre tem uma pessoa. Às vezes a gente obviamente, a gente está aqui para fazer o nosso trabalho. Vocês estão aqui para criticar quando tem que criticar, elogiar quando tem que elogiar, mas por trás disso é um ser humano. Obviamente, eu saí da periferia de São Paulo com um sonho, assim como todos os meninos e muitos que sonham em jogar futebol. Tive muita dificuldade no caminho, obviamente nunca tive uma condição financeira boa, mas eu tinha um sonho que é o que mais chamava a atenção das pessoas. E eu tinha força de vontade. E pude chegar onde poucos jogadores no mundo, né, poucos jogadores, acredito brasileiros também, que chegaram a jogar nos maiores times do mundo, nas melhores ligas do mundo. E carrego uma responsabilidade muito grande, porque até hoje lá, que eu chamo na favela de São Paulo, eu sou uma referência para a criançada e procuro fazer sempre o meu melhor, porque eu represento uma nação, represento um país. E represento principalmente a favela também. Então, como você falou, teve dificuldades, mas eu superei isso não só por mim, mas por todos que representam. E quando a gente pensava que estava tudo certo, ninguém ia contratar mais ninguém, eis que o CSKA da Rússia aparece como interessado em oferecer algo em torno de 50 milhões de reais pela contratação do Matheus Gonçalves. Se a gente levar em consideração que o Boto tinha fechado com o Cruzeiro 3,5 milhões de euros, que dava 18 milhões, e o CSKA pode aparecer com essa proposta de 50 milhões de reais, não tem nem o que discutir, né? Não tem nem o que discutir. A gente sabe que o Matheus Gonçalves não é um jogador que goza daquele prestígio junto ao técnico Felipe Luiz. Volta e meia tá encostado, tá no banco, às vezes servindo o sub-20, então seria uma bela de uma contratação por parte do CSKA para o Flamengo. E você, o que acha? Coloca aqui embaixo.